prazer, uma alegria estar aqui. E hoje eu gostaria de discorrer sobre um assunto importantíssimo. Mas, primeiramente, eu quero deixar aqui um abraço a você que é inscrito no meu canal. E se de repente você ainda não é inscrito e vai assistir esse vídeo, por favor, inscreva-se lá, comente, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas, muitas vidas venham ser também edificadas pela reflexão da palavra de Deus. Nós estamos agora, atualmente aqui em nossa escola teológica, aqui na Igreja Assembleia de Deus em São Lourenço do Oeste, estudando uma disciplina muito importante. Estamos aprendendo sobre salvação. Academicamente, nós falamos soteriologia, é o nome da disciplina, portanto, que estuda sobre a salvação. E sabemos da importância, da relevância, com certeza, desse assunto. Eu costumo dizer que salvação é um assunto chave nas Escrituras. Se nós olhar para a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, os dois testamentos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vamos encontrar Deus sinalizando, Deus salvando, Deus colocando ao alcance do seu povo a sua salvação. Bom, soteriologia, vamos definir esse termo, que é um termo acadêmico, que nós sabemos que é o estudo sobre a salvação. Bom, soteriologia tem origem em dois termos ou vocábulos grego, sotéria mais logia, ou sotérios mais logia, que conhecemos a definição então como sendo o estudo ou o tratado ou o discurso sobre ou acerca da salvação. Portanto, soteriologia, numa definição mais simples, objetiva, prática, seria o estudo acerca da salvação. Portanto, é um conteúdo, um ramo ali da teologia sistemática que tem como propósito debruçar-se, estudar acerca da origem, desenvolvimento e todos os desdobramentos acerca da salvação. Salvação é uma doutrina gloriosa e de suma importância, porque se nós não compreendê-la, teremos enorme dificuldade ou provavelmente também não vamos entender os demais assuntos da Bíblia. Bom, queridos, quando falamos de salvação, deixar bem claro que o propósito desse vídeo não é abordar todos os assuntos que envolvem a salvação, isso é impossível. Então, o meu propósito aqui, assim como em outras disciplinas, em outros assuntos, é trazer aqui aos nossos alunos, amigos e todos aqueles que nos seguem e são inscritos no meu canal, trazer aqui uma visão panorâmica do assunto, uma introdução geral, quem sabe, desse assunto tão importante, que é salvação. Eu gostaria nesse vídeo, portanto, a fins didáticos, de uma maneira bem objetiva, classificar a salvação em dois aspectos, vamos dizer assim, aspectos gerais. O primeiro aspecto geral seria o aspecto divino da salvação, ou, numa linguagem mais familiar, o lado divino da nossa salvação. Dentro desse aspecto divino da salvação, nós vamos aprender sobre a origem dessa salvação. E vamos ver que Deus ele graciosamente, amorosamente, providenciou essa salvação a todos os homens. É claro que é necessário que os homens venham responder positivamente à provisão divina para esta salvação, coisa que a gente vai falar um pouquinho mais na frente desse vídeo. Então, dentro desse aspecto divino da salvação, nós vamos ver primeiramente a obra do Pai no processo da salvação, no ato e no processo da salvação. Porque eu entendo que a salvação ela não é simplesmente um ato, um milagre instantâneo, mas ela também é um processo.
Até quando a gente estuda sobre essa disciplina, a gente aprende sobre os 3 aspectos temporal da salvação: passado, presente e futuro. Então, em primeiro lugar, a ação do Pai na nossa salvação. O Pai foi quem proveu, foi quem tomou a iniciativa, quem veio ao encontro da humanidade com a intenção de salvá-la. Deus então proveu o meio. E aí nós já vamos, por exemplo, quem estuda essa disciplina, já vai aprender sobre a doutrina da predestinação. E vai aprender que todos foram predestinados a serem salvos, embora a gente sabe que não é todos que serão salvos, mas todos foram predestinados. Deus predestinou o plano perfeito para que o homem viesse a ter a possibilidade de alcançar essa tão grande salvação. E o plano perfeito de Deus para a salvação, o caminho, a solução perfeita de Deus para o homem alcançar esta salvação, é a pessoa e o sacrifício do seu único Filho, Jesus Cristo. Então o Pai proveu essa salvação. Além da predestinação, vamos também discorrer sobre a doutrina da eleição, e há muitas teorias, tanto sobre a doutrina da predestinação, como a doutrina da eleição. Rapidamente aqui, não é propósito, não é objetivo tratar dessas doutrinas, quem sabe no outro vídeo a gente discorre de uma forma mais aprofundada e detalhada sobre essas doutrinas. Apenas quero aqui trazer uma visão panorâmica sobre salvação. Mas sobre eleição, aqui rapidamente, Deus nos elegeu em Cristo. Deus, segundo a sua presciência, que é o conhecimento antecipado de todos os fatos, de todas as coisas, Deus então, conhecendo a nossa atitude, a nossa decisão, o uso da nossa liberdade humana, mesmo antes de nós existir, Deus em Cristo nos elegeu para sermos salvos, para sermos santos, irrepreensíveis. Então, todo aquele que se diz eleito, que se diz salvo, deve demonstrar, deve evidenciar os frutos dessa eleição em Cristo. Então, o Pai providenciou a salvação para todos os homens. Todos os homens pecaram. A Bíblia é categórica em dizer que não há um justo sequer. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Interessante que desde o Gênesis, capítulo 3, versículo 15 e outras passagens ali, nós vamos ver Deus sinalizando essa tão grande, graciosa salvação a todos os homens. Sabemos que após o primeiro casal, Adão e Eva, pecarem, nós já vamos ver ali que eles propriamente tentaram encontrar uma forma de salvar a si mesmo, mas Deus já trata de deixar bem claro à humanidade, primeiramente a Adão e a toda a humanidade, que é impossível o homem salvar-se a si mesmo. Todos precisam de Cristo para serem salvos. E aqui está talvez a maior máxima da salvação. Existem várias, mas essa com certeza é a mais relevante. A salvação somente em Cristo Jesus. Não há outro meio, outra forma de um homem ser salvo a não ser através da pessoa e da obra salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver ainda no Gênesis, ali quando Deus ordena Noé construir a arca, tudo já apontando para a salvação. A escolha de Deus, quando Deus escolhe Abraão, no capítulo 12 do livro do Gênesis, promete uma numerosa descendência a Abraão. Depois, quando Deus ordena a Abraão a sacrificar Isaque, tudo aquilo ali apontava para o sacrifício de Cristo, para a salvação, que futuramente Deus em Cristo traria a humanidade na cruz. Depois no livro do Êxodo, por exemplo, nós vamos ver, principalmente, todos conhecem a história, quando Deus, com mãos fortes, de maneira soberana, resgata o seu povo, que estava ali sob a escravidão no Egito, e tudo aquilo ali apontava para a salvação que Cristo iria oferecer à humanidade. Deus em Cristo iria oferecer à humanidade pecadora. Então,
aquela libertação ali do povo de Israel, da escravidão do Egito, e, consequentemente, eles caminhando, rumando em direção a Canaã terrena, apontava para a salvação em Cristo, né? Cristo libertando a humanidade dos seus pecados, da escravidão do pecado, e dessa forma nós estaríamos caminhando em direção a Canaã celestial. Então a salvação, ela é apresentada nas Escrituras, desde o Gênesis, de várias formas, através de símbolos, tipologias. Vamos ver no livro de Levítico, através dos sacrifícios, né, de toda forma sacrificial daquela época. Então tudo apontando para o ápice dessa salvação, que seria o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Então Deus foi quem providenciou, foi quem criou, planejou o plano da salvação, e o seu plano é Cristo. O segundo aspecto da salvação, no seu aspecto divino, é a obra de Cristo. Cristo, então, é quem aplica o que Deus proveu. Ou, em outras palavras, Cristo é quem aplica de uma forma perfeita esta salvação que foi planejada pelo Pai, que foi planejada pelo Senhor Deus. E Jesus, então, através do seu sacrifício, através de sua morte e ressurreição, ele aplica esta salvação. Porém, aqui há algo a ser destacado, que é muito importante. Esta salvação planejada pelo Pai e aplicada pelo Filho, ela não é aplicada a todos os homens. Como assim, pastor? Bom, a Bíblia é clara em dizer que o homem precisa dar uma resposta ao plano de Deus, ao plano salvífico. O homem precisa crer. A Bíblia diz: todo aquele que crer será salvo, né? Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê seja salvo. Então, o homem precisa responder à sinalização de Deus para a sua salvação. Então, quando os homens crêem no sacrifício de Cristo, essa salvação consumada por Cristo na cruz, através do seu sacrifício, morte e ressurreição, ela é automaticamente aplicada. E daí nós vamos conhecer os desdobramentos de outras doutrinas. A justificação, a santificação, expiação, propiciação, enfim, são assuntos vastos que em outro momento talvez a gente venha abordar de uma forma mais aprofundada. Então, quando Cristo aplica a salvação, aquele que crê, este é, primeiro, justificado. Ele é declarado justo por Deus. E aqui é interessante, eu lembro de uma reflexão de um certo sábio, que vai dizer que a salvação não é uma recompensa para o justo, mas sim um presente para o culpado. Porque todos nós éramos culpados, éramos inimigos de Deus. Mas agora Deus, em Cristo, através da cruz, quando nós cremos nele, ele nos justifica, ele nos torna inocente. Isso é justificação. É o culpado ser declarado justo. Também somos santificados. E essa santificação, ela é inicial, ela é posicional, porque agora nós estamos em Cristo, mas ela também é um processo, ela também é gradativa, ela é progressiva, porque nós vamos durante a caminhada, durante o processo salvífico, sendo santificados pelo Espírito Santo. E o terceiro aspecto dessa salvação é justamente a obra do Espírito Santo. Então, o primeiro aspecto da salvação, no seu sentido divino, no seu lado divino, é a obra do Pai. Segundo, é a obra de Cristo. O Pai provê, Cristo aplica sobre aqueles que creem. E terceiro, é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que trabalha nos corações, com o objetivo, com a missão de convencer os homens. Quando eu falo de homens, estou falando no sentido antropológico, obviamente, estou falando de humanidade, estou falando tanto de homens como mulheres. Então, o Espírito Santo tem a missão de conduzir os pecadores a Cristo. Como que o Espírito Santo faz isso?
ele convence, ele esclarece, ele traz luz ao homem, revelando ao homem que o homem é um pobre, miserável pecador. Então o Espírito Santo, ele traz ao homem a necessidade de o homem se voltar para o seu Criador, se voltar para Deus, se voltar para Cristo, para então, através do seu ato do crer, receber esta gloriosa salvação. Então o Espírito Santo convence o homem de que ele é pecador, convence o homem da iminência do juízo de Deus sobre a sua vida, caso ele não venha se arrepender. Eu costumo dizer que é mais fácil uma pedra falar, ou qualquer outro objeto falar, do que propriamente um pecador se arrepender sem o convencimento do Espírito Santo. Portanto, sem a ação do Espírito Santo é impossível que os homens venham a se converter, venham ser atraídos a Cristo. Bom, a título de síntese, como introdução, falando do aspecto divino da salvação, é mais ou menos isso aí. O segundo aspecto geral da salvação é justamente o aspecto humano. É aquilo que diz respeito à posição, à iniciativa, à atitude do homem. Deus, como já vimos aqui, providenciou o que aos homens era impossível. Providenciou o plano para o homem ser salvo. Deu o seu filho para morrer na cruz. O filho cumpriu esse plano, aplicou, tornou essa salvação ao alcance de todos aqueles que quiserem. E Deus ainda concede, ainda dá o Espírito Santo para trabalhar, para capacitar os homens a receberem esta gloriosa, extraordinária salvação. Mas o homem precisa, então, tomar uma posição diante de tudo isso. E esse é o aspecto humano da salvação. O homem precisa responder positivamente. Como que o homem responde positivamente? Ele precisa crer. A Bíblia diz que quando nós cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca que Cristo é o Senhor, que Ele morreu e também ressuscitou, nós seremos salvos. É claro que, como já falei no início do vídeo, a salvação ela não é só simplesmente um ato instantâneo, inicial, e a gente vai lembrar muito bem desse ato, que foi justamente o dia da nossa conversão, é o dia que a gente olhou para dentro de si, iluminado, inspirado pelo Espírito Santo, convencido pelo Espírito Santo, percebeu a nossa pecaminosidade, a nossa malignidade, e gritou a Deus, gritou a Cristo por salvação, aceitando então essa salvação que graciosamente Deus em Cristo nos ofereceu e oferece. Então, esse foi o nosso ato de crer, e ali nós fomos salvos. Mas essa salvação ela é um processo, ela é uma caminhada. Vocês vão lembrar que eu falei anteriormente sobre o tríplice aspecto temporal da salvação, os 3 aspectos temporal da salvação, passado, presente e futuro. A última fase da nossa salvação é chamada de glorificação, que é quando então a nossa salvação será consumada por Cristo. Essa glorificação ela se dará ou quando Deus nos chamar dessa vida para o céu, quando nós experimentar a morte física, estando vivos espiritualmente, quando Deus nos chamar, então ali seremos glorificados, nossa salvação será consumada, ou então no glorioso dia do arrebatamento da igreja, quando todos os salvos, enfim, então serão glorificados. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: aquele, apontando para Jesus, que começou a boa obra em vós, até o final, ele vai aperfeiçoar, ele vai concluir, ou seja, vocês serão glorificados. Então o aspecto humano da salvação, queridos, é isso aí, é o homem respondendo diante de Deus, é o homem atentando, observando essa tão grande salvação, e através do seu ato de crer em Cristo, abraçando então essa tão grande salvação que Cristo nos oferece. Para encerrar, lembrando que a salvação, queridos, que tem esse aspecto divino e o aspecto humano, em caráter geral, a salvação é a maior bênção que Deus
concede aos homens. Podemos dizer que a salvação é a mãe de todas as bênçãos, assim como, ao contrário, a desobediência, né, é a mãe de todos os pecados. Então, se você já foi alcançado por esta grande salvação, que nós somente encontramos na pessoa e na obra salvífica de Cristo, glorifique o Senhor, exalte o Senhor, não pare de agradecer todos os dias, reflita sobre a sua salvação, agradeça a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, porque quem é salvo é riquíssimo. Então, precisamos ser gratos ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, a ação e presença do Espírito Santo dentro de nós todos os dias, porque essa salvação, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é extraordinária. Bom, espero que esse vídeo venha lhe ajudar um pouco na compreensão acerca da salvação. Foi apenas uma visão aí panorâmica, uma introdução breve, mas eu espero que esse conteúdo venha edificar a sua vida, venha abençoar a sua vida, venha conduzir você a fazer profundas reflexões e passe para frente, compartilhe para abençoar a vida de alguém. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.